Continuamos então a nossa leitura do livro Novos Rumos da Medicina, já no livro 2, escrito pelo Dr. Inácio Ferreira. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil está fadado a ser, de fato, o farol imenso a irradiar para o mundo inteiro a luz da espiritualidade, guiando os náufragos que se veem envolvidos pelas trevas da incompreensão. E dizemos isso com a convicção daqueles que têm nas mãos o livro dos destinos humanos, cujas páginas, constantemente repassadas, lhes apresentam aos olhos prescrutadores a evolução que se processa no mundo inteiro. Lançando nossas vistas ao passado, folheando os livros de história das nações, podemos notar que as tragédias, as guerras, os maus sentimentos se caracterizam por torturas inconcebíveis nos tempos de hoje. Não cessaram, evoluíram, mas não apresentando aqueles requintes de perversidade nos quais eram nota fundamental das fogueiras, das torturas da Inquisição, os circos romanos, onde as feras se saciavam com os corpos dos pobres condenados, as trucidações religiosas, as cruzadas santas, onde falanges de criaturas sofreram todos os horrores inimagináveis, lutando em vão pela posse de um túmulo vazio. O dogmatismo, os ensinamentos errôneos, as más interpretações, o terrorismo embruteciam as consciências e transformavam os seres humanos em bestas feras, incapazes de um raciocínio melhor, incapazes de proceder de conformidade com a razão e o entendimento. O orgulho, a vaidade, o amor próprio eram sentimentos arraigados nos nobres e poderosos que os cultivavam com cuidados ingentes para deles tirarem os proventos necessários contra os inimigos. As nações eram constituídas por núcleos de raças diversas que se uniam para as guerras de saques, de pilhagens, sem que a ideia de pátria e de família servisse para a sua radicação e tudo abandonavam para correrem atrás das aventuras, esmagando os mais fracos na esperança de proventos resultantes das partilhas. Hoje em dia, infelizmente, ainda assistimos essas tragédias infames, embora sem aqueles requintes de malvadeza. Na verdade, ainda existem nações cujos povos, arrastados por meia dúzia de sonhadores, procuram esmagar os mais fracos, lançando mão dos meios indignos para a conquista da vitória. São fases ainda necessárias à evolução da própria humanidade e delas resultarão uma era nova, mais tranquila, mais feliz. Não só porque a desencarnação em bloco dos maus elementos será compensada pela reencarnação em massa de espíritos já preparados, evoluídos, como também porque esses que passam para o mundo da espiritualidade voltarão à Terra, a nações mais evoluídas, onde o exemplo dos demais servirá para modificar os seus sentimentos e atenuar seus ódios e maldades. Os países americanos têm sido o celeiro imenso, onde esses espíritos maus e vingativos vêm encontrar o oásis preciso para a tranquilidade de sua evolução, pois não só o meio serve para exemplificá-los, como também arrastam, atrás de si mesmos, essa falange de espíritos incultos, que vivem anos e anos na erraticidade, alimentando uma vingança, fruto de sua época, fruta do cerceamento da consciência. Por todos os países americanos, a corrente imigratória vem se tornando grande e entre essas famílias vindas de longes terras, muitas não só transformam os seus costumes bárbaros, porque são obrigadas a se adaptarem ao meio, como servem também para constituírem uma prole, ou seja, terem filhos compostos de seus inimigos, espíritos obsessores que vêm tomar conhecimento de novas coisas, novas orientações, novos ensinamentos que os desintoxiquem do ódio, da maldade que obrigam desde várias existências. Temos notado nos últimos tempos o grande número de obsessões em filhos de estrangeiros. São obsessões terríveis e cujos característicos demonstram a constância, a intensidade do ódio dos obsessores, que seguem, por vezes, a sua vítima durante séculos. Uma vez inteirado dos motivos que os arrastam a essa perseguição, é que podemos avaliar por eles não só a causa primordial
que se perde nas eras longínquas, como também a crueldade, os maus instintos dessas épocas que foram, em que os seres humanos eram verdadeiros animais selvagens, sedentos de sangue e de prazeres, para cuja satisfação nada encontravam como obstáculos morais. A lei da evolução é imposta por desígnios superiores, e a cada criatura é dado um ambiente propício quando se faz necessário. Um beduíno, como um espírito mau e vingativo, reencarnando-se no mesmo meio, nada mais poderá fazer do que sentir os mesmos costumes, os mesmos ensinamentos que pouca evolução dos seus princípios lhe pode fornecer. O otomano, o muçulmano, o árabe, o sarraceno, tantos outros povos, cujos costumes bárbaros ainda não puderam encontrar os primórdios da civilização, reencarnados no mesmo ambiente, somente podem continuar com os mesmos costumes arraigados no seu perispírito. Reencarnados em meios mais civilizados, com outros costumes mais aceitos pela razão, com outros ensinamentos que coíbem as maldades, apesar de se sentirem desambientados, só terão que evoluir pelo exemplo, pelos costumes e pelas leis. A esses costumes, esses exemplos e essas leis, que traduzem os bons sentimentos, amparam as criaturas, fazem das Américas o paraíso, onde essas sombras errantes vêm encontrar o entendimento para abrir a razão, o amparo, o sossego, a tranquilidade necessária à sua evolução. De fato, entre os demais países, o Brasil será o coração do mundo, onde os seus filhos, quais glóbulos vermelhos do sangue, procuram armazenar a hemoglobina dos sentimentos bons, para ela vitalizar o resto da humanidade. A exangue de tanto sofrimento, de tanta tortura. O nosso país será o refúgio dos espíritos sofredores, o oásis onde as almas errantes virão matar a sede causada pelo sofrimento e pela tortura, e onde virão encontrar o bálsamo necessário para aliviar e atenuar as suas provações. Faço eu aqui um parênteses. É por isso que temos os problemas que temos no Brasil. São os espíritos que estão lá nascendo, que têm ainda esses hábitos bárbaros, que nascem lá e têm dificuldades em abandonar esses hábitos, crescem com esses mesmos hábitos, trazendo dores, mas o objetivo é que eles se emendem e se adocem, fiquem mais amorosos com as reencarnações. Continuando. Aos espíritas do Brasil cabe o papel dos verdadeiros missionários e, como disse, um espírito amigo, precisam atar com segurança as correias das sandálias, pois a jornada é longa e trabalhosa, bastante para que não tenham tempo de sentar-se à beira da estrada. Urge caminharem sempre, porquanto ouviram o rugido do furacão preste a desencadear-se. Já temos tido oportunidade de descrever algumas observações enquadradas nesses comentários. Filhos de estrangeiros, reencarnados em nosso país, à procura de fonte sublime do espiritismo, para se livrarem do inimigo tenaz que paralisam a sua evolução. Sim, no Brasil, que está servindo de fonte sublime do espiritismo, onde vem beber a água do conhecimento e onde vem submeter-se ao banho reparador para evolução, aprimoramento, pois mesmo na Terra, com os diversos países que a compõem, podemos conceber a organização do universo como os variados mundos que o constituem, com os seus respectivos graus de evolução. Os espíritos encarnados em um país, cuja evolução primitiva requer auxílios de países mais evoluídos, uma vez passados o plano espiritual, vêm-se encarnar em uma nação onde os costumes, os conhecimentos, as leis, baseados em princípios de caridade e igualdade, possam desintoxicá-los, visto que estavam habituados aos costumes bárbaros, burilando-os e procurando integrá-los no caminho do progresso. A Terra ainda abriga núcleos de povos selvagens, onde as leis e os costumes causam repugnância aos nossos sentimentos de gente civilizada. A esses selvagens, postos no seio de gente mais evoluída, submetido às suas leis, aos seus exemplos, aos seus princípios, só tem que evoluir, pois tem que melhorar, só tem que se engrandecer. Apresentamos aqui mais um desses casos, por intermédio do qual podemos antever mais uma vez o papel sublime que cabe aos espíritas do Brasil.
em quase todas as observações por nós publicadas, se não deixamos passar despercebidos a grandeza e o esplendor da medicina como arte de curar, não deixamos de verberar também o seu desvirtuamento por parte de médicos inescrupulosos e inconscientes que transformam essa ciência sublime em instrumento de dor, de mágoas e de torturas. Nem todos os médicos têm a hombridade necessária para dizer: ignoro, ante determinados casos para os quais a sua ciência, a sua argúcia e o seu descortínio clínico não lhes oferecem bases para um diagnóstico e, consequentemente, para a terapêutica criteriosa. É muito mais digno confessar a impossibilidade ou a ignorância sobre determinado caso clínico ou cirúrgico do que arvorar-se infalível, perfeito conhecedor de todos os males que corroem o corpo e atacam a alma. É muito mais digno curvar-se perante a realidade dos limites da possibilidade clínica, da capacidade dos recursos limitados, dos conhecimentos e da terapêutica material, do que, cega e desorientadamente, lançar mãos de tentativas, as mais das vezes reconhecidas vãs, para atenuar um mal ou impedir um infortúnio. É muito mais digno porque essa tentativa cega e inconsciente quase sempre degenera em tormentos maiores e angústias mais prolongadas. A medicina dos seres humanos, baseada no orgulho que cega, na grandeza fictícia da sua infabilidade, consciente mesmo de que os quadros das suas classificações deixam muito a desejar e que os seus recursos terapêuticos ainda são bastante deficientes, continua persistindo tenazmente o erro, espalhando infelicidade, provocando torturas e desassossegos. Médicos, sacerdotes de uma das mais sublimes ciências, que é a ciência encarregada de velar por todos os lares onde imperam as lágrimas e as desventuras, têm servido de instrumento para fazer justamente o contrário, com o fito único de não perder o cliente e com ele os seus proventos, o eterno ouro, fator para o seu conforto, para o aumento da sua fortuna. Felizmente, esses desvirtuadores da mais sublime ciência são poucos, mas os malefícios por eles praticados são grandes, tamanhos que chegam a provocar um caudal de dores e milhões de lares. São os industrializadores de abortos, os ligadores de trompas, os deformadores de órgãos que fazem da mulher a criatura santa, digna e merecedora de todo carinho, todo respeito como mãe, na missão sublime de procriar e criar. São os cirurgiões que deformam, cujas mãos, empunhando os bisturis, tremem ao escalpelar os órgãos essenciais da mulher, para que ferem e não se desnorteiem em ver o sangue escorrer de vasos tão sagrados, porque no vermelho daquele sangue a sua cobiça vê o amarelo do ouro, o amarelo que perturba e leva os maiores crimes. São os deformadores que de bisturi em punho, conscientes de que não se luta contra a natureza, mesmo assim sacrilegamente, cortam e deformam, não ouvindo a voz da própria consciência, por incapaz de emitir um som mais forte do que o tilintar das moedas, tilintar que se assemelha ao riso do mal, regozijando-se pela esperança de deter a marcha das leis divinas. Não podemos deixar de soltar esse grito de revolta, porque os nossos cuidados no sanatório onde trabalhamos têm sido entregues inúmeras criaturas infelizes, que, vitimadas por obsessões terríveis, foram deformadas por um mal muito maior, após passarem pelas mesas dos cirurgiões, com ligamentos de trompas, quando são ultrajadas, vilipendiadas mesmo naquilo que mais sagrado lhes fora destinado pela natureza, os órgãos da reprodução. Afastados os obsessores, livres dos tormentos que as afligiam, continuam mesmo assim, no seu sudário de sofrimentos, acicatadas pelas leis inexoráveis da persistência divina, em luta constante com a natureza que reclama seus órgãos, verdadeiros cadinhos por intermédio dos quais se processam as assimilações e desassimilações imprescindíveis ao equilíbrio orgânico. Mães que podiam retornar ao lar para cumprirem a sua santa missão junto ao esposo, e filhos, e que, no entanto, vitimadas pela ambição, pela falta de critério dos médicos inconscientes, têm que viver o resto da vida num hospital de loucos, numa existência sem finalidade, impossibilitadas de guardarem e orientarem os filhos que lhe foram confiados.
Esposas que podiam estar servindo de apoio e incentivo ao progresso do companheiro e serem, no entanto, atiradas no hospício delas, vítimas inconscientes, e eles indiferentes às desgraças que semeiam, contanto que as suas arcas vivam repletas, transbordantes de ouro que resulta de tais práticas. Confrange-nos o espírito ao vermos essas criaturas fortes, plenas de vida, ansiando pela atenuação de seus males, alimentando uma esperança de cura para que possam seguir de volta ao lar como companheiras dedicadas e mães extremosas. Não passam esses casos de uma prova frisante de que dissemos a medicina, desconhecendo ainda a possibilidade da atuação aos reputados mortos, alimentados por ódios e por vinganças, ainda não chegou à altura que se deve elevar e ainda não pode contar com elementos imprescindíveis para caminhar com segurança no dédalo de dúvidas e incertezas em que vive. Ante qualquer manifestação de loucura e distúrbio mental, não encontrando um ponto de apoio seguro, alguns médicos voltam as vistas aos órgãos sexuais, culpando essas manifestações de que o orgulho e seu indiferentismo não permitem solucionar. Eu quero fazer uma observação aqui. No passado, os médicos achavam que a histeria era culpa dos órgãos sexuais femininos e operavam essas mulheres. Esse absurdo, felizmente, já não existe mais. Mas no passado isso era pregado, que a histeria era resultante de deficiência dos órgãos femininos. Então, operamos. Então, talvez muitas pessoas não estivessem entendendo o discurso do Inácio até aqui. Isso já vai para 100 anos, meus amigos. Preciso que se entenda. Continuando a leitura. Daí, as operações deformantes, uma tábua de salvação, serem um passo indiferentes aos resultados, complicações tardias, indiferentes às desgraças e infelicidades que possam advir para um futuro remoto. Plenamente conscientes de que são órgãos indispensáveis ao perfeito equilíbrio dessa máquina sublime que é o corpo humano, que não permite repor produtos glandulares para substituir, embora em quantidade mínima, o produto de suas elaborações, tão essenciais ao perfeito funcionamento orgânico, continuam decepando, mutilando, arrancando, sem que nada lhes pese na consciência. É muito mais digno e criterioso estudar, investigar, perquirir do que continuar persistindo no erro, apoiado nas velharias já carcomidas pelo tempo e pela prova de que não eram bastante fortes para resistir aos choques da evolução. As organizações médicas e os médicos conscienciosos não podem continuar indiferentes a essa indústria operatória que estão contribuindo para o desequilíbrio orgânico e mental das mães brasileiras e precisam levantar bem alto a voz, bratar mesmo contra esse fator de loucura que está sobrepujando o fator sífilis e o fator álcool. Isso já não existe mais, meus amigos, já não se faz esse tipo de cirurgia para curar problemas nervosos. Continuando, no caso era a histeria. Entre as dezenas e centenas de casos que enriquecem as nossas observações, podemos citar o de hoje como padrão, exemplo vivo de erro da própria ciência que está muito necessitada de amparo. Essa observação refere-se a uma senhora portuguesa, por muitos anos residente no estado de São Paulo. Pelas cartas que temos em nosso poder, o esposo assim descreve a tragédia de seu lar. Há 10 anos, diz esse esposo, que a tranquilidade e o sossego de nossa família foram sacudidos por uma doença de minha esposa. Doença esquisita que vinha por fases, intrigando médicos e especialistas, professores, resistindo a todas as medicações, atravessando os anos num martírio quase contínuo. Inquieta, agitada, passou por fases diversas, cada qual com seus característicos diferentes. Assim é que, por vezes, ela, apoderada pela mania de suicídio, chegando mesmo a atentar contra a existência, outras vezes não parava em casa, vivia perambulando pelas casas de amigos, vizinhos, fazendo intrigas, inventando as coisas mais disparatadas, provocando descontentamentos e inimizades. Em determinadas ocasiões, nada a deixava parar em seus respectivos lugares, sentindo-se satisfeita em mudar as coisas, trazendo a casa em verdadeiro rebuliço, pois se mudava os móveis de uma sala ao quarto, uma hora depois, já não satisfeita, transformava tudo, assim procedendo o dia inteiro. Pedia mudas de flores, plantava-as para meia hora depois arrancá-las e replantá-las em lugares diferentes.
Mania de trocar a roupa, chegando a vestir inúmeras peças, uma por cima das outras, com um requinte de vaidade tola. Suas piores manifestações, todavia, era de receio, medo, verdadeiro pavor de qualquer coisa que só ela via e sentia. Eram crises terríveis, durante as quais nos deixava penalizados devido ao sofrimento que demonstrava, clamando por auxílio, procurando esconder-se de inimigos que a perseguiam para matá-la com visos de perversidade. À noite, qualquer barulho, nas portas e janelas, era suficiente para que se a sobressaltasse, temendo ladrões que viriam roubar ou inimigo com um punhal para atravessar-lhe o coração. Esteve internada por 3 vezes, em casas especializadas, sofrendo várias operações, e foi submetida aos cuidados dos melhores especialistas, cujos diagnósticos variavam sempre, servindo para que ficássemos desanimados ante divergências tão pavantes. Grande parte da família é católica e só com muita dificuldade consegui submetê-la agora ao tratamento espiritual. Aí está sob os vossos cuidados e confio em Deus para que a felicidade e a tranquilidade voltem ao meu lar para a alegria e satisfação de todos nós. Nosso arquivo vive repleto dessas cartas, verdadeiros gritos de desespero que traduzem uma parte infinitesimal do sofrimento da humanidade. Se pudessem ser publicadas, não haveria maior prova do que sustentamos sempre: tragédias surdas que se desenrolam nos lares e que a medicina procura ocultar, pois nelas encontra uma barreira intransponível para a sua sabedoria e para o seu poder. Centenas, milhares de cartas que constituem um arquivo de dor, que traduzem lágrimas e descrevem desesperos contínuos. Umas humildes, abatidas pelo sofrimento, com palavras repassadas de esperança no socorro de um ente supremo. Outras traduzindo uma revolta contínua, plenas de dor e desespero, demonstrando indignação pela falta de um lenitivo tão esperado, tão pedido, mas cujos apelos, mediante missas, promessas, auxílios monetários e incensos, se mostram insuficientes para comprarem a benignidade em favor de um ente divino que julgam condenar e perdoar. Arquivos que guardamos carinhosamente, cujas páginas repassamos com frequência, pois nele encontramos um bálsamo consolador para as nossas próprias mágoas e onde encontramos estímulo vivificador para continuarmos na luta contra a imperfeição das criaturas. Internada a paciente, notamos os sintomas característicos já descritos, lançamos o nosso diagnóstico: obsessão. Procuramos auxílio na única terapêutica para o caso: tratamento espiritual. Alguns dias depois do seu internamento, indo visitar a médium com quem trabalhamos, ela, em sua acurada vidência, nos avisou que estávamos seguidos por um espírito cujos trajes descrevia: espécie de blusa, calça muito larga, presa à altura dos tornozelos, uma faixa larga na cintura, onde se encaixava um largo punhal, com um cabo em forma de cruz, um turbante na cabeça, era alto, forte, espadaúdo. Pela descrição feita, julgamos logo tratar-se de um muçulmano, um árabe, um russo. Tememos pelas punhaladas psíquicas que havíamos tomado. Porém, nenhuma importância mais ligamos ao fato, pois pelo nosso trabalho é comum esse acompanhamento agradável e desagradável ao mesmo tempo. Alguns dias depois, recebendo em nosso consultório a visita de um médium vidente, a mesma coisa foi dita, com a mesma descrição. Mais uns dias ainda, no sanatório, nos chamaram a atenção para o mesmo caso, com a diferença de que não mais era um, porém diversos, com os mesmos trajes característicos, dispostos em torno do sanatório, mostrando-se receosos, como que procurando esconder-se, vigiando qualquer coisa. Imediatamente ligamos o fato a algum doente internado. Naturalmente eram ou espíritos inconscientes, amigos que procuram amparar algum internado, ou eram obsessores à espreita de alguma coisa. Prevíamos um caso interessante e redobramos os nossos esforços, que vimos coroados de êxito logo no dia seguinte. Um espírito amigo nos avisara de que, naquela noite, durante os trabalhos, se incorporaria uma entidade terrível, obsessor da nossa paciente, adiantando mais tratar-se de uma vingança que se vinha processando havia vários anos e que reconhecia a paciente por alguma determinada marca. Incorporado, recebemo-lo com as seguintes palavras: venha na paz de Deus, meu amigo. Ao que ele explicou: que Alá vos proteja. E após um relativo silêncio, com examinar do ambiente em que estava, assim continuou: não me sinto bem aqui,
pois é contra os santos princípios da minha crença assistir a cultos estranhos. O fato de estar entre nós, ou melhor, o fato de estar entre vós, é um grave crime perante a minha consciência. Esperava vir falar, mas não neste momento em que estáis em culto. Isso é um crime, repito, mas Alá é misericordioso e levará em conta os motivos que me forçaram a entrar nesta casa. Peço permissão para rever uma criatura que aqui se encontra abrigada. Vós, por certo, compreendeis que são justas as minhas reivindicações? E depois, se for satisfeito, saberei pedir graças pela acolhida que tive, pedindo a Alá vos engrandeça e espalhe o manto da paz no seio da vossa coletividade. Sim, estou em determinada missão, e vós, facilitando o seu cumprimento, o fazeis com sabedoria, porquanto não descansarei enquanto não cumprir aquilo que jurei em nome dos santos profetas. Que missão é essa? Vim trazer a vingança contra quem pertence à horda dos que traíram uma causa santa. E se fosse um dos nossos, saberia muito bem o que está escrito e quais as penas reservadas aos traidores. Não há nada que apague a marca da traição, e vá por onde for, ela persistirá, resistindo ao tempo e às deformações. Juramos sobre o sepulcro do profeta, e embora corram os anos e voem os séculos, persistiremos na vingança e só a abandonaremos quando aquela mancha desaparecer, pois esse fato apresentaria a vontade de Alá e dos santos profetas. Falamos-lhe então sobre os mandamentos do nosso Deus, que repelia a vingança, o ódio e as perseguições. Falamos sobre os reflexos dos maus atos e ações praticadas, reflexos que retornavam à fonte de onde emanaram. Discorremos sobre o perdão que engrandece e a justiça divina que não falha. Revoltou-se quando lhe falamos sobre os seus projetos de vingança e sobre os motivos que o haviam trazido à casa, bem assim dos companheiros e da enferma que perseguiam, fatos que ligamos às evidências anteriores obtidas, sendo avisado previamente por uma entidade amiga que eles reconheciam a enferma por uma marca determinada no rosto. Sobre ela falamos, dizendo que a bondade do nosso Deus, que era o Deus de todas as criaturas, não mais permitia a enferma fosse reconhecida por ela, porquanto havia sido apagada pelas lágrimas do arrependimento, pela luz do conhecimento e da grandeza de um ente superior. E apossado de uma revolta tremenda, e chamando-nos também de traidores, por estarmos senhores dos seus segredos, nos obriga a fazer com que se desincorpore, devido à reação violenta que poderia prejudicar o médium, apesar da ótima concentração. Não sem que, todavia, lhe arrancasse uma promessa de voltar, ainda uma vez. Como acabamos de ver, era uma entidade cujos ensinamentos errôneos viviam arraigados no seu perispírito, fazendo com que em nada evoluísse nesse sentido, a despeito dos inúmeros anos já decorridos. A vingança, a qual se obrigar perante chefes que erroneamente alimentavam princípios religiosos que não resistiam a menor análise em sua ideia fixa, o martírio do seu espírito, o desassossego da sua alma. Por ser um capítulo muito longo, vamos aproveitar esse intervalo para continuarmos na próxima leitura. Aguardo todos. Até breve.